Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Este é mais um programa da TC Multimídia, sob a direção do meu amigo Lucimar Faria. Quero agradecer a Deus os nossos queridos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmax. E os meus queridos irmãos, amigos que têm sido nossos patrocinadores, os seus nomes virão nos créditos finais. Quero agradecer a todos que têm sido parceiros em oração e assistindo o programa, que têm curtido, comentado e compartilhado e se inscrito também no canal da Goiás é Mais TV. Nós somos desejosos que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um na sua participação, no seu empenho para a propagação da Palavra de Deus. Muito obrigado. Nós temos feito uma série de exposições do Sermão do Monte. Como nesse segundo domingo de maio nós comemoramos o Dia das Mães, eu resolvi fazer uma mensagem alusiva a esse glorioso, maravilhoso e abençoado dia que nós comemoramos o Dia das Mães. O texto que eu escolhi foi o texto de Ruth, no capítulo 1, onde nós temos uma história bonita de dor, luta e sofrimento, mas de muita bênção e realização. Vamos ler assim a palavra de Deus no capítulo 1 do livro de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também a ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminho de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vocês usastes, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viesse a ser grandes? Vocês iriam deixar de tomar maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada, Orfa, voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth: Não insistas para que eu te deixe
e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus, que é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, de todo o que estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega, no princípio da colheita da cevada. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Pai dispense sobre nós tua bênção, teu cuidado, teu amor, e que, ó Deus, que saibamos reconhecer, ó Deus, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, sobre todas as necessidades. Ó Deus, que o Senhor é o Deus poderoso, glorioso, que formou família, quando disse no Éden: deixa pai e mãe, unir-se a sua mulher, sendo os dois uma só carne. E dali, ó Deus, começou toda a gênese humana. Ó Deus, e obrigado, porque mesmo em dor e perdas, em meio à morte, ó Deus, e por causa do pecado, o Senhor nos prometeu o teu Filho amado, Jesus, que no tempo e na história ele veio para nos resgatar dos nossos pecados, ele se entregou na cruz, o seu sangue foi derramado e vertido para nos dar a salvação. Ó Deus, e queremos pedir, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê instrução na tua palavra, edifique a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, e possa de fato produzir frutos para o louvor e glória do Senhor. Ó Deus, assim eu oro, suplicando as tuas bênçãos sobre cada mãe, sobre cada família. Ó Deus, o consolo, a paz e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu, nos meus 27 anos de pastorado, desde desde 25 de dezembro de 95, que pela graça e misericórdia de Deus, eu comecei a exercer o meu pastorado, eu tenho me deparado com muitas dores, com muitas lutas, muitas perdas de filhos, jovens, por consequência de muitas coisas, por consequências de assassinato, por consequências também de enfermidades, de mortes naturais, por pessoas que em momento de angústia, de aflição, desespero, tirando a sua própria vida. E nos últimos 2 anos, eu tenho visto com mais acentuado as perdas de mães que deixaram os seus filhos órfãos de mãe, deixaram muitos viúvos, e filhas, e também mães que perderam seus filhos jovens, perderam seus filhos por meio de acidentes, mães que perderam seus únicos filhos. Isso traz dor e traz pesar e traz muitas aflições. Como se não bastasse as dores das perdas, desse período difícil que estamos vivendo, de uma pandemia, nós também temos nos últimos anos enfrentado muitas dores e aflições para a subsistência. Pais e mães que não têm conseguido colocar comida à mesa para que possa, de forma digna, sustentar os seus filhos. E filhos também que, com muitas lutas, dificuldades, e às vezes
não tendo condições de trazer o sustento necessário para sua casa, para sua mãe, para sua família, para os seus filhos, para poder de forma digna ter o alimento, ter o café da manhã, ter o almoço, ter a merenda, ter o jantar e aquele jejum final antes de dormirmos. Então nós, somando tudo a isso, nós temos então uma enfermidade, nós temos uma economia destroçada, nós temos uma economia que não tem como nós nos escondermos diante do que está acontecendo, diante do quadro tenebroso que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para as Escrituras, para esse texto que nós lemos, quais as aplicações que nós podemos ter para os nossos dias? Como podemos olhar de fato para esse texto e tentar compreender o contexto em que essa palavra foi escrita? E o que essa palavra escrita no passado, há milhares de anos atrás, ela pode dizer para mim e para você hoje, no século 21? O que essa palavra de Deus tem para você e para mim? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Eu quero então contextualizar essa palavra com você. O texto no versículo 1 está dizendo para nós nos dias que julgavam os juízes. Então nós precisamos compreender que esta palavra ela é dada quando o povo de Deus entra na Terra Prometida. Nós temos então, no contexto aqui chamado dos livros históricos, nós temos então Josué, que adentra como substituto de Moisés, adentra na Terra Prometida com as conquistas. E depois desse período de Josué, nós então temos o período dos juízes. E dentro do que Deus havia feito de aliança com o povo por meio de Moisés, é que se o povo fosse obediente, Deus iria dar a este povo comida em abundância. Deus iria conceder a esse povo que eles fossem bem-sucedidos na agricultura, na manutenção da família. Os filhos seriam frutíferos, os animais no campo seriam frutíferos. Mas a condição era que deveriam então voltar-se para Deus, não no sentido exclusivamente, no sentido religioso dos sacrifícios, mas uma vida que pudesse expressar o caráter de Deus. Uma vida que pudesse expressar o amor de Deus a um povo comprometido com Deus e um povo também comprometido com as implicações que é de servir a Deus, na prática do amor a Deus, a prática ao homem, do homem amar o próximo a si mesmo e poder desenvolver na terra prometida, numa terra que mana leite e mel, todo o potencial que Deus havia dado a este povo. Mas da mesma forma que haviam as bênçãos decorrentes da obediência, haviam também as maldições decorrentes da desobediência. Então, se aquele relacionamento com Deus fosse simplesmente baseado em sacrifícios, numa relação em que aqueles sacrifícios não era expressado, vivido no dia a dia, uma adoração sincera e verdadeira a Deus, com as implicações de amar o próximo, a cuidar do pobre, do órfão e da viúva, e se não guardasse os princípios éticos desse relacionamento com Deus, a adoração, os sacrifícios não seriam suficientes se não houvesse arrependimento para aplacar a ira divina. Então, como consequência, viria a fome, viria a peste, os inimigos tomariam a nação, os inimigos fariam o povo de Deus, naquele contexto, fariam deles escravos, eles seriam oprimidos. Então, o livro de Juízes traz para nós uma série de eventos, circunstâncias, e começa com uma frase bem interessante: depois que aqueles que eram líderes e anciãos, aqueles líderes e anciãos morreram, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem os feitos do Senhor. E então aquela geração que se levantou, uma geração que desprezou a Deus, desprezou os valores, desprezou os princípios de Deus, e a relação que eles tinham com Deus não descia para o dia a dia, para uma vida prática que pudesse expressar de fato a verdade e a glória de Deus. Então é nesse contexto, queridos, que o livro de Ruth é vivenciado.
Então é nesse contexto que o livro de Ruth é vivenciado. E aqui eu quero trazer para os queridos informações de nomes, pessoas, situações, circunstâncias que está destonando com as bênçãos de Deus, destonando com o que Deus poderia fazer em uma nação em que ele de fato, de verdade, fosse adorado, não somente por meio de uma liturgia, mas principalmente numa prática que pudesse expressar no dia a dia essa liturgia. Portanto, a primeira coisa que nós temos aqui, queridos, é que eles estavam numa região de Belém. Belém, a palavra Belém significa casa do pão. Então, onde deveria, nessa casa de pão, onde deveria haver fartura, onde deveria haver um povo que pudesse, que a cidade pudesse de fato expressar o que ela significava, uma abundância de comida, de alimento, mas o que nós encontramos então é uma escassez de pão, escassez de alimento. E aqui nós temos uma família que nesse contexto, eles têm 2 filhos, no contexto de fome, de aflição, eles têm 2 filhos. O homem chamava Elimeleque, que significa o Senhor é meu rei, o Senhor é rei. Eli, Melech é rei. Então o Senhor é rei. Nós tínhamos a esposa deste homem, Noemi, que chama ditosa, maravilhosa. Mas eles têm 2 filhos que nascem nesse contexto, Malom e Quilion, que significa adoentado, enfermo, enfraquecido. Malom significa adoentado, enfermo, enfraquecido, e Quilion significa definhamento, significa desfalecimento. Então percebe, queridos, este casal coloca nome nos seus filhos que expressa dor, que expressa luta, que expressa sofrimento. Então eles saem da terra prometida que Deus havia dado e vão para a terra de Moabe. Os moabitas são descendentes de Ló com uma das suas filhas. Então eles saem da sua terra, da terra prometida, e vão para uma terra estrangeira, buscar alimento, buscar subsistência. Por causa da aflição, da carestia, da falta de pão, eles vão para uma terra distante para buscar então esse pão, esse alimento. Lá os seus 2 filhos, os 2 filhos convivendo, e ali Noemi perde o seu esposo. Tem dor e sofrimento. Os 2 filhos de Noemi casam com moabitas, e os seus 2 filhos morrem. Então nós temos uma mulher viúva, que ainda tem seus 2 filhos, que poderiam então sustentar a sua mãe. Aqueles 2 filhos se casam, e aqueles 2 filhos morrem, e nós temos 3 viúvas. Uma mulher idosa com as suas 2 noras, viúvas. E a viuvez, nos tempos, dos dias do Velho Testamento, era muito difícil. E a palavra de Deus já dizia que a religião, que se fosse para expressar adoração a Deus, conforme, por exemplo, está no capítulo 1 do livro de Isaías, a verdadeira justiça era acolher o pobre e a viúva, era cuidar da justiça do pobre e da viúva. Tiago diz que a verdadeira religião pura e sem mácula é acudir o pobre e o órfão nas suas necessidades. A Bíblia diz que Deus é o juiz na sua santa morada do órfão e da viúva. Então, Deus coloca na sua palavra responsabilidade sobre as pessoas para cuidarem dos órfãos e das viúvas. Mas então essa mulher agora, ela tem notícia de que Deus lembrou-se do seu povo. E se você olha para o contexto de Juízes, diz o seguinte: o povo pecava e Deus mandava o opressor. Aquele que eles plantavam, havia, por exemplo, os midianitas como gafanhotos e roubavam os alimentos. Então, vinha o opressor, eles eram oprimidos, eles se arrependiam e Deus mandava o libertador e a circunstância da nação mudava. Então, o que nós temos é que, no contexto de Noemi e de Elimeleque,
Nós temos um contexto, então, de escassez, de opressão. E com certeza, quando o texto diz que Deus lembrou-se do seu povo, é porque eles haviam se arrependido, haviam clamado a Deus e Deus mandou o libertador. E agora havia pão na casa do pão, havia pão na terra do pão. E essa mulher então volta com as suas 2 noras. Mas no caminho, a órfã, a sua nora chamada órfã, volta. E Ruth, que significa companheira, significa amiga, vai com ela. Então, meus queridos, minhas queridas, essa mulher chega e as pessoas veem a dor, a tristeza daquela mulher que saíra com seu marido e seus 2 filhos para uma terra estrangeira. Agora ela volta sem marido, volta sem filhos e trazendo mais uma viúva. Então ela diz, olha, não me chame Noemi, me chame Mara, me chame Amarga, porque Deus tem colocado sobre mim duras coisas, então não me chame mais de agradável, me chame de Mara. E a Bíblia diz que elas chegaram então no tempo da colheita da cevada. Mas, meus queridos, minhas queridas, como nós podemos terminar essa palavra? Quais as aplicações que podemos deixar aqui? A primeira aplicação que eu quero que você compreenda, meu querido, minha querida, que você entenda, que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Em que, havendo da nossa parte um relacionamento sincero, verdadeiro com Deus, que esse relacionamento expresse nas nossas posturas e atitudes, na obediência a Deus, não somente naquilo que nós estamos lendo, não é? Mas o que estou dizendo para os queridos é algo prático. Eu preciso adorar a Deus com sinceridade, com verdade, mas as minhas ações para com o próximo, as minhas ações para com o pobre, as minhas ações para com a viúva, as minhas ações no comportamento e na ética precisam expressar esse Deus. Segunda aplicação que eu quero deixar para você, meu querido e minha querida, é que no contexto de Israel, o nome que a pessoa colocava dizia acerca dele. Por exemplo, o nome de Jacó, quando Jacó nasceu, ele nasceu segurando o seu irmão. E aí, quando Esaú diz para o seu pai, é por isso que o nome dele é Jacó, ludibriador, enganador. Mas quando Jacó se encontra com Deus, e o anjo do Senhor pergunta qual é o seu nome, ele diz Jacó. E aí a resposta é, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. Então Jacó se arrepende da sua vida, da sua postura, da sua atitude, e o nome dele é colocado para Israel. Então aquela mulher que é casada com Elimeleque, cujo nome é rei, aquela mulher que é ditosa, ela tem 2 filhos, desfalecimento e enfermo. Nasceram no contexto de dor e de aflição. Mas, portanto, meu querido, minha querida, mesmo que a sua situação, a circunstância seja de dor e pesar, Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua realidade. Deus pode transformar aquilo que é dor, aquilo que é sofrimento. Deus pode transformar como transformou no contexto de toda a palavra do livro de Ruth. Nós temos um resgatador chamado Boaz. Este homem dá a Ruth a condição de ser esposa dele. Este homem dá a Noemi a condição de ser resgatada dos seus bens, das suas posses, da sua terra, e traz a Noemi um menino chamado Obedes. Esse menino Obedes é avô do rei Davi. Então aquela mulher que sai ditosa e volta amargurada, agora a sua nora tem um novo marido que é o resgatador, que é o cuidador. E agora ela tem um neto que ela pode trazer perto de si. Então Deus pode mudar a história. Terceiro e último lugar, eu quero dizer, queridos, que Deus
é o Deus que ouve, é o Deus que lembra do seu povo, é o Deus que não encolheu a sua mão para abençoar, é o Deus que não tampou os seus ouvidos, é o Deus que se inclina para ouvir, é o Deus que se lembra das dores, é o Deus que se lembra do sofrimento, é o Deus que traz-nos as bênçãos dos altos céus. Portanto, meu querido, minha querida, nesse dia das mães, nas suas dores, nas suas lutas, nos seus sofrimentos, continue sendo Noemi, amável, ditosa. Na dor e no sofrimento, continue também sendo Ruth, amiga fiel, companheira fiel, que não larga a pessoa no meio das dores, das lutas e dos sofrimentos, mas continua firme como amiga e amigo fiel. Você, minha querida, meu querido, que tem passado dores, lutas e aflições, saiba que Deus se lembra de você. E se a nossa nação, que é a terceira nação que mais produz alimentos no mundo, e nós temos mais de 100 milhões de pessoas que não têm se alimentado adequadamente todos os dias, é um contraditório, não é? Nós somos o celeiro do mundo. Nós temos os maiores rebanhos bovinos. Aliás, nós somos o maior produtor de nutrição animal, de proteína animal, melhor dizendo, do mundo. Mas nós temos pessoas, pais, mães e filhos, na fila do osso. A carestia campeia. Nós somos um dos maiores produtores de petróleos do mundo, mas nós não podemos desfrutar dessas riquezas. Portanto, meu querido, minha querida, voltemos os olhos para o Senhor, no relacionamento de adoração, mas também em nome de Jesus, olhemos para o que está em nossa volta. Olhemos para as ações de líderes religiosos, olhando para as ações de políticos. Então, nesse Dia das Mães, que nós venhamos a ter uma reflexão de que toda família que toda família precisa de se alimentar, de ter um trabalho digno, para que aquela mãe possa ter o alimento à mesa para dar aos seus filhos. E aqueles filhos, com a bênção do trabalho, possa levar alimento para a sua casa, possa celebrar o Dia das Mães com seus filhos alegres, tendo um dia de alegria. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração, e essa é a palavra do Senhor para o seu coração nesse dia. Deus abençoe, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Ó Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia. Ó Deus, diante de tantas dores, lutas, aflições e sofrimentos, nós voltamos os olhos para o Senhor, meu Deus, e suplicamos a Tua misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, olhe para a nossa nação. Ó Deus, uma nação próspera, uma nação que o Senhor abençoou com grandes riquezas, mas uma nação, ó Deus, pobre de solidariedade, uma nação pobre, ó Deus, da compreensão do que é compartilhar, pobre de compreensão, ó Deus, para olhar as necessidades daqueles que não têm, ou que não têm quase nada, ou que pouco têm. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, permita, ó Deus, que a mãe, a família, o pai e a mãe possa ter a mesa farta, possa ter a dignidade de estar em volta com seus filhos. Como diz o Salmo que diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz será, tudo irá bem. A sua esposa ao redor da sua mesa é como a videira frutífera, e os seus filhos como o rebento da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ó Deus, mas nós temos uma nação com tantas coisas, ó Deus, que o Senhor abençoou, mas a mesa está, ó Deus, vazia. A esposa
não está alegre ao redor, em volta da mesa. Os filhos, que são os rebentes da oliveira, estão enfraquecidos, amortecidos pela dor e pela fome. Ó Deus, olhe para nós, Pai, tenha misericórdia. E o Senhor Deus, levante líderes, homens do Senhor, mulher do Senhor, com voz profética, para, ó Deus, condenar o mal e a injustiça. Ó Deus, e que os governantes, ó Pai, que professam, que conhecem o Senhor, que adoram o Senhor, que diz que adoram o Senhor, ó Deus, que eles sejam confrontados, ó Deus, com a realidade de que o que eles falam do Senhor acerca do Senhor não condiz com as suas ações e com as suas práticas. E, Senhor Deus, eles estão falando para a sua própria condenação. Mas a minha oração, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e abençoe o teu povo, abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.